Convidamos o senhor João Carlos Camargo, da Itron, para a sua apresentação. Bom dia, meu nome é João Carlos Camargo, sou diretor de energia da empresa Hytron. A empresa Hytron trabalha na área da pesquisa e desenvolvimento de equipamentos para a produção de energia a partir do hidrogênio, principalmente na área de eletrolisadores e reformadores. E nesta tarde, então, fui convidado para fazer uma apresentação sobre armazenamento de energia através do hidrogênio. Então, agradecer, primeiramente, o convite feito pelo evento para fazer essa apresentação. Eu venho trabalhando nessa área há cerca de 20 anos, né? Fiz o mestrado e doutorado na Unicamp, um doutorado especialmente na parte de produção de hidrogênio a partir da reforma do etanol. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou focar a questão do armazenamento de energia no hidrogênio e suas vantagens e desvantagens como um armazenador de energia. Então, nessa tarde, eu vou fazer uma apresentação sobre o armazenamento de energia elétrica na forma de hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico que está sendo estudado ultimamente, nas últimas décadas, como um futuro promissor na área do armazenamento de energia, não só para as energias renováveis, né, que estão cada vez mais entrando dentro do setor elétrico, né, as energias intermitentes, mas também como um combustível para os veículos que são movidos com células a combustível. Então, o hidrogênio está cada vez mais sendo um player importante dentro do mercado de energia elétrica e no mercado da mobilidade. E já temos vários veículos, já protótipos e alguns até comerciais, movidos a hidrogênio, e nós também temos já vários desenvolvimentos na área do setor elétrico, utilizando o hidrogênio como um armazenador de energia elétrica. Aqui nós temos um gráfico apresentando as formas de armazenamento de energia elétrica. A energia elétrica, para ser armazenada, é uma questão difícil de ser resolvida, porque geralmente a produção coincide com a demanda, né? O tradicional sistema elétrico opera assim. Então, a gente tem que fazer, a energia elétrica é produzida assim que ela é demandada. Então, os sistemas elétricos, tradicionalmente, não possuem sistema de armazenamento para a energia elétrica. Obviamente que se armazena energia a partir do insumo que a energia elétrica é gerada, né? No caso de uma hidrelétrica, armazena-se energia potencial na água, que depois é vertida para a produção de energia elétrica. Então, a energia elétrica em si, o armazenamento dela, seja em bateria, seja em hidrogênio ou de outra forma, também é uma coisa nova que está sendo introduzida dentro dos sistemas elétricos. E tradicionalmente, né, nós temos várias tecnologias para fazer esse armazenamento de energia elétrica. Nesse gráfico aqui, um gráfico de 2014, elaborado pela Siemens, a gente pode ver algumas tecnologias, como as supercapacitores, baterias, volantes, né, volantes mecânicos. Aí nós temos as baterias, tanto de chumbo ácida, a tradicional, como as novas tecnologias de lítio, baterias de fluxo e os sistemas de armazenamento em ar comprimido, né, e os sistemas tradicionais de bombeamento de água, né, são reservatórios de água, onde a água é bombeada quando há excesso de energia elétrica, essa água é bombeada para um reservatório superior e depois ele é novamente reconvertido em energia elétrica para o sistema. Então, esse é um sistema tradicional e existe há muito tempo, são as maiores fontes de reserva de energia elétrica que a gente tem hoje no sistema. E nós temos o hidrogênio. Então, quando a gente fala em armazenamento em larga escala, a gente está falando de sistemas muito grandes para armazenar gigawatts
ou terawatt-horas. Então, a gente está pensando já em sistema muito grande. Então, nesse caso, o hidrogênio, como se pode ver nesse gráfico, é um sistema é o processo mais indicado para esse armazenamento em grande escala para um tempo considerável. Por exemplo, supercapacitores e volantes de inércia, né, que são os flywheel, a gente fala em armazenamentos de curto período de tempo, em casa de segundos. As baterias já trabalham na casa dos minutos, das horas, né? As baterias de lítio hoje, com o avanço que tiveram, esse gráfico aqui é de 2014, nós tivemos muitos avanços, principalmente na área das baterias de lítio, né? Principalmente para os carros e veículos. Então, essas baterias já podem armazenar horas de armazenamento com potências já elevadas, bem acima já de 100 megawatt de potência. E nós temos as baterias redox, né, que são as baterias de fluxo, onde você tem uma separação maior entre energia e potência, ou seja, você pode armazenar mais energia com determinada potência, porque são volumes distintos de eletrólito que circulam entre o sistema. Então, tem uma capacidade maior de armazenamento de energia. Então, já estamos falando de horas. E os sistemas que a gente vão armazenar energia em larga escala e durante muito mais tempo, que chamam de armazenamento sazonal de energia, a gente está falando já do hidrogênio. Então, hidrogênio é uma opção para o armazenamento em grande escala. Bom, o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, o mais abundante elemento do universo, mas só encontrado na Terra na forma de compostos. É um gás incolor e inodoro na temperatura e pressão normais, ele está na condição de gás. E ele se liquefaz quando é resfriado a menos 253 graus Celsius. Ele é um combustível com a maior densidade energética por massa, isso é a grande vantagem do hidrogênio. Ele tem cerca de 3 vezes mais poder calorífico que a gasolina ou diesel, por exemplo. Então, por massa, ele é o combustível que mais tem energia. Mas, contrapartida, ele tem a menor densidade energética por volume, ou seja, para obter quantidade significativa de energia com hidrogênio, eu preciso comprimi-lo ou liquefazê-lo. O hidrogênio é como a eletricidade, como eu falei antes, é um condutor de energia. Então, o hidrogênio é um vetor energético e não uma fonte de energia. Então, cada país vai ter a sua realidade para a produção de hidrogênio, como é feito para a eletricidade. Vai ter uma fonte específica. Como ele é um elemento que na Terra ele está na forma composta sempre, ele vai ter que sempre ser extraído dessa substância. Então, para se extrair dessa substância, é necessário usar energia. Então, a energia para produzir é sempre maior que a energia armazenada, porque a gente não pode nunca ir contra a segunda lei da termodinâmica, ou seja, não há criação de energia. Então, sempre eu vou injetar mais energia para produzir esse hidrogênio do que a energia que eu vou depois conseguir transformando esse hidrogênio novamente em energia elétrica. E ele pode ser gerado por vários processos, né? Eletrólise e reforma, que são os principais que são utilizados no mundo. E dependendo da fonte de energia, o processo pode ser de emissão zero, que é o hidrogênio verde. A produção do hidrogênio. A reforma é um processo bem estabelecido de conversão do gás natural ao hidrogênio, por exemplo. Qualquer hidrocarboneto, ou seja, qualquer substância que tenha hidrogênio pode ser, através de um processo de reforma, ser retirado esse hidrogênio. E esse processo é chamado de reforma, que é uma combinação desse hidrocarboneto com água a alta temperatura, com a presença de catalisadores, então se produz o hidrogênio. Nesse caso aqui, a gente estava vendo a reforma do metano, que é a molécula de gás mais simples para se retirar o hidrogênio, mistura-se com água, então sob alta temperatura, é produzido então hidrogênio e CO2, que é o dióxido de carbono. Essa é a reação total para a produção de hidrogênio a partir do metano. E temos a eletrólise da água, que é separar o hidrogênio que tem na água do oxigênio, que é um processo utilizando energia elétrica. Então, utilizando energia elétrica é possível então quebrar a molécula de água, produzindo-se o hidrogênio e o oxigênio. Atualmente,
96% do hidrogênio produzido no mundo provém de reforma de hidrocarboneto. Então, gás natural 48%, óleo ou petróleo, né, 30%, carvão 18% e 4% a eletrólise. Então, esse hidrogênio hoje é classificado com, dependendo da sua origem, hidrogênio verde, hidrogênio cinza, hidrogênio azul, hidrogênio marrom. Ou seja, depende da origem desse hidrogênio e sua associação com o CO2. A gente chama de hidrogênio verde aquele obtido de eletrólise, que a fonte é uma fonte que não produz CO2, ou seja, uma fonte de energia elétrica que não produz CO2, que pode ser qualquer energia renovável, eólica, solar ou nuclear. O hidrogênio chamado hidrogênio cinza é o hidrogênio que vem de um hidrocarboneto, mas o CO2 é capturado, então ele não é lançado na atmosfera. Então a gente chama esse hidrogênio cinza. O hidrogênio, então, que provém disso, aliás, o hidrogênio gray é o hidrogênio cinza, é o hidrogênio que é produzido a partir dessa fonte que eu falei antes, CO2. Quando ele é capturado, o CO2, então eu chamo de hidrogênio azul. E o hidrogênio mais poluente, que a gente chama, que seria o hidrogênio marrom, que é o processo de gaseificação do carvão. Então, essas são geralmente a classificação que é dada para o hidrogênio, em relação à sua produção. Diferentemente do sistema de armazenamento de energia elétrica com baterias, a utilização do hidrogênio como armazenador pode ser dividida em 3 soluções distintas. Então, nós temos 3 etapas distintas na produção e a reconversão desse hidrogênio em energia elétrica. Então, nós temos, aqui a gente vai enfocar no processo de eletrólise, que é aquele processo que vai ser utilizado nos sistemas elétricos para armazenar energia elétrica. Então, a gente vai concentrar nessa parte da eletrólise. Então, nós temos a produção de energia, que é através do processo de eletrólise, com um eletrolisador, e o armazenamento do hidrogênio. Aí nós temos várias opções, ele pode ser gasoso ou líquido, né, armazenamento. E, sendo gasoso, pode ser em tubos ou cilindros, ou geológico, que é colocar o hidrogênio embaixo da terra, como são os poços de petróleo e de gás natural. E depois esse hidrogênio, então, é reconvertido em energia elétrica através, hoje, para grandes potências, a gente está falando de turbinas a hidrogênio ou então células a combustível, que é um outro dispositivo que transforma hidrogênio em energia elétrica. Então, diferentemente das baterias, existem várias opções e várias combinações tecnológicas para mim fazer o armazenamento da energia elétrica na forma de hidrogênio. E essa conversão de uma coisa para outra, nós temos eficiências que variam de 30% a 40%. Ou seja, a entrada de energia elétrica e a saída da energia elétrica desse sistema, eu estou falando em eficiências da ordem de 30% a 40%. As baterias estão na ordem de 90%, 80%. Então, esse é um sistema menos eficiente comparado com baterias. Para armazenar o hidrogênio, nós temos o armazenamento físico, como é o líquido, ou seja, é possível liquefazer o hidrogênio reduzindo a sua temperatura a menos 253 graus Celsius. Há uma forma mais tradicional, que é comprimido, com pressões tradicionais hoje no mercado, o hidrogênio que é colocado no mercado estão em reservatórios entre 200 a 800 bar. Ou criocomprimido, que é um hidrogênio que também é líquido, mas ele é armazenado em pressões maiores. O armazenamento de hidrogênio pode também ser em materiais, que são materiais que têm propriedades que absorvem o hidrogênio entre suas moléculas ou entre seus átomos, que são os adsorventes de hidrogênio, hidretos metálicos ou hidretos complexos. Ou então eu posso fazer armazenamento do hidrogênio na forma química. Por exemplo, a amônia está sendo muito estudada atualmente para combinar o nitrogênio com o hidrogênio para formar um líquido, né, que é a amônia, para ser transportado e depois ser reconvertido isso novamente em hidrogênio. Então, o nosso foco é o hidrogênio comprimido. O hidrogênio líquido é
apenas aplicações especiais, que é geralmente o lançamento de foguetes, se usa hidrogênio líquido, porque você perde cerca de 30% da energia na liquefação, e além do mais você precisa vasos especiais para evitar que o hidrogênio evapore, então é mais complexo. Então o hidrogênio que todo mundo, que a maioria das pessoas, dos consumidores usa, é o hidrogênio comprimido. Então, para o armazenamento em grande quantidade, centenas ou milhares de toneladas de hidrogênio, então a gente tem uma opção do armazenamento geológico. No caso do armazenamento geológico, a gente está falando de cavernas salinas, aquíferos, campos esgotados, que é campos de petróleo ou campos de gás esgotados, cavernas de mineração em rocha, que são cavernas não revestidas ou cavernas revestidas. A caverna revestida é aquela que é tipo tecnologia que é feita em túneis para veículos, que são revestidas com concreto. E as minas convencionais abandonadas, que são minas de sal abandonadas, minas de calcário ou minas de carvão. Então, também uma opção para fazer esse armazenamento de hidrogênio em grandes quantidades. Aqui nós temos exemplos de cavernas, desenho de cavernas salinas, ou seja, tem uma camada de sal, né, no solo a determinadas profundidades, e então é feito aberto então essa caverna através de um processo de injeção de água, né, e forma-se então uma espécie de uma caverna onde pode ser armazenado hidrogênio. Os aquíferos também estão sendo estudados para a colocação para armazenamento de hidrogênio, e as cavernas em rocha, que são cavernas artificiais, ou seja, são feitas pelo homem, né, são construídas pelo homem, e também pode ser uma opção para o armazenamento de hidrogênio. Então, são as três opções que são mais utilizadas para o armazenamento de hidrogênio em grandes quantidades, que é o armazenamento geológico. Aqui nós temos exemplo de cavernas para armazenamento de hidrogênio. Nós temos exemplo nos Estados Unidos e na Inglaterra, que funcionam desde 1972. E vocês podem ver que as quantidades de hidrogênio, a capacidade de armazenar são muito grandes. Nós estamos falando de toneladas de hidrogênio, que vão de 800 até 8.300 toneladas de hidrogênio, ou em gigawatt-hora, né? Se puder transformar esse hidrogênio em eletricidade. Então, nós estamos falando em torno de 27 gigawatt-hora até 274 gigawatt-hora de energia armazenada. Então, a gente está falando realmente em grande quantidade de hidrogênio. Então, é uma tecnologia já dominada a questão das cavernas de hidrogênio, que são principalmente em domos de sal, que é a melhor forma para armazenar o hidrogênio. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, no estudo feito pela Hyunder, estudando as várias formas de armazenamento em hidrogênio em cavernas, em cavernas salinas ou campos de petróleo esgotados, reservatórios de gás, aquíferos e etc. Eles foram fazendo um ranking, qual os melhores em relação à segurança, impermeabilidade do armazenamento, quanto hidrogênio pode ser perdido, a viabilidade de provar essa impermeabilidade, a experiência prática na construção desses sistemas de armazenamento, a viabilidade técnica. Vários fatores foram considerados nesse estudo e eles classificam, fazem um ranking das melhores opções para armazenamento de hidrogênio em grandes quantidades em cavernas. E aqui, então, eles colocaram as cavernas salinas como a melhor opção, seguido dos reservatórios de gás esgotados, ou seja, por já terem gás natural naquele local, então é possível, assim que esse gás natural for removido, ser substituído pelo hidrogênio. Em terceiro são os aquíferos. Isso é muito interessante porque o Brasil tem bastante aquífero para ser uma opção para esse armazenamento em grande quantidade. Os estudos que a gente tem feito na relação ao armazenamento de energia versus baterias, a gente tem notado que o armazenamento de curto prazo, a gente tem uma foto aqui de um sistema que foi instalado na Austrália, um sistema já de grande porte com baterias de lítio, das baterias da Tesla, que são mesmo utilizados nos veículos da Tesla.
é um sistema de 100 megawatt-hora de 129 megawatt-hora de armazenamento por 100 megawatt de potência. Então e é um sistema que trabalha em armazenamento diário, ou seja, ele carrega as baterias fora do pico e coloca a energia na rede no pico. E o hidrogênio, então, a gente está vendo que é um armazenamento sazonal de maior tempo. Aqui só um exemplo, por exemplo, só um exercício que a gente fez rápido aqui de, por exemplo, em 2017, 1,49 terawatt-hora de energia eólica gerada no Reino Unido não foi despachada para a rede por causa de excesso de produção. Então, se a gente fizer um exercício aqui, fazendo uma base mensal, isso dá uma energia de 124 mil megawatt-hora por mês. Se a gente for armazenar isso em sistemas de bateria, como os sistemas da Tesla, que são os Tesla Megapack, a gente está falando de 41.300 sistemas, que são sistemas de 3 megawatt. Isso equivale a uma área de 47 hectares ou 66 campos de futebol. Esses sistemas usam as baterias 2170, que é a mesma do veículo, ou seja, tem que se fabricar 6,2 bilhões de células. Então, a gente está pensando em toda a energia e o material que a gente está usando aí, que é cobalto, lítio, níquel, para a produção desses sistemas todo, e depois todo esse descarte é uma opção que tudo isso tem que ser verificado, todo esse impacto para produzir essa quantidade de células para armazenar essa quantidade de energia. Se a gente for fazer uns sistemas com hidrogênio, a gente está falando nessa mesma energia mensal, né? Em torno de 2.000 toneladas de hidrogênio que é necessário. Isso vai ser possível fazer, armazená-lo numa caverna com dimensões de 57 metros por 57 metros de diâmetro por 100 metros de altura, com um hidrogênio a 120 atmosfera, ou seja, um volume de 255.176 metros cúbicos. Ou seja, aqui a gente está falando de um sistema que vai armazenar essa mesma quantidade de energia sem todo esse impacto, né, nem de área, né, na superfície. As baterias elas precisam ser refrigeradas, elas têm depois de ser descartadas. A gente está falando aqui de um reservatório que vai durar muitas décadas, provavelmente mais de século. Então, essa grande vantagem de fazer esse armazenamento na forma do hidrogênio. As conclusões que eu gostaria de trazer para vocês, rapidamente, a eletrólise da água para produzir hidrogênio, em combinação com o armazenamento subterrâneo de hidrogênio, onde geologicamente viável, é uma opção prontamente disponível. É técnica e viável, que a gente já viu isso em grande escala de energia elétrica por longos períodos de tempo. A relação entre armazenamento com hidrogênio e baterias, essas duas opções de armazenamento estão bem caracterizadas nos nichos específicos de aplicação. Quando você precisa energia rápida no sistema elétrico e com um armazenamento de pouco tempo, a gente vai então usar baterias. E quando a gente precisa de muita energia por muito tempo, então, aí a gente vai ter a opção do hidrogênio. Então, essas duas tecnologias não são praticamente excludentes uma da outra, cada uma no seu nicho de mercado no futuro sistema de armazenamentos de grande quantidade de hidrogênio nos sistemas elétricos, que vão ter grande penetração das fontes intermitentes e a descarbonização da economia. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor João Carlos Camargo da Itron pela sua apresentação.